Uma boa noite, meus irmãos. Então, hoje estamos no item 20, Psicologia da Humildade, onde vamos trabalhar o capítulo 11, Abnegação e Humildade, do Autodescobrimento, uma busca interior, e o capítulo 35, Pedir e Conseguir, do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Porque, de certa forma, eu acho que a oração também é um exercício de humildade, não é? Uhum. Quando a gente pede, é porque a gente se coloca como alguém que precisa da ajuda, né? Mais ou menos assim, eu acho. Uhum. Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação a isso? Pode passar lá. Só complementando a questão de pedir e também o ato de agradecer, principalmente, porque no momento que tu agradece, tu tá sentindo a tua necessidade, não, o quanto Deus é grande e o quanto a gente precisa dele, precisa, né? Com certeza. Então, de alguma maneira, estou colocando que esse ato de orar, de pedir, de agradecer, envolve o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez, da nossa necessidade e também da grandiosidade de Deus em relação a nós, né? Que o quanto a gente necessita dele, né? E Joana, ela coloca algo bem interessante, que é justamente a dificuldade de algumas pessoas em exercitar a oração. Então, aqui no livro, ela vai fazer uma série de considerações em relação à prece e da importância da prece por uma série de conquistas que ela vai nos trazendo, e ela diz que o próprio Cristo orava, né? Nem ele prescindia da oração, e tinha um momento de recolhimento e de comunhão com o Pai. Então é um momento de estar vinculado, de conexão com o Criador. E aí a importância da prece para poder ajudar a mudança de comportamento, porque há um processo de troca energética que acalma, que renova, que estimula, que libera nossos agrilhões do passado também. Então a prece é um recurso maravilhoso de poder, de igual maneira, ir desprendendo certos condicionamentos que trazemos, né? Vai também despertando o nosso self, porque nesse processo de entrega, de comunhão, a gente vai se abrindo para essa experiência do luminoso, dessa experiência emocional que a religiosidade, que a experiência religiosa nos oferece. Então, a experiência luminosa é uma experiência de viver o que é grande dentro da gente, né? Então, isso, de certa forma, vai despertando também essa consciência do self, do divino e da nossa essência espiritual. E assim ela vai trazendo uma série de benefícios que, orando, a gente vai sendo despertar, a gente vai despertando e vai gerando uma reflexão também. E assim a gente vai sensibilizando a nossa alma, a gente vai ativando os nossos sentimentos mais nobres, sensibilizando a nossa vida para o próximo, para a natureza, para a realidade do que está em nosso entorno e assim por diante. E aí ela diz que o orgulho, filho dileto do egoísmo, é síndrome de fraqueza moral, que necessita ser combatido com a renovação emocional e o autodescobrimento.
mediante os quais o enriquecimento de valor se dá naturalmente e se consegue a força para vencer o patamar inferior em que se estagia. E aí, então, a gente encontra nessa condição do orgulho, tanto aqueles que se recusam, em função do orgulho, à oração. Ela fala desse grupo psicológico do não, da rebeldia, que quer esconder a debilidade emocional num véu de resistência, de onipotência, né? E querendo cria essa persona, né, de que eu não preciso do mundo, eu não preciso de Deus. E aí a fraqueza, ela é escamoteada e acaba vindo de maneira sombria, né, em atitudes muitas vezes disfarçadas. Então, realmente, o nosso orgulho muitas vezes impede a gente de receber muitas coisas boas da vida, né? De poder ser acolhido, ser consolado, de poder receber muitas vezes o abraço amigo de alguns mensageiros, a intuição necessária para algumas situações que a gente vive. E ao mesmo tempo que o orgulho resiste e muitas vezes impede a gente de poder se abrir para essa experiência maravilhosa da prece, é justamente a oração um antídoto para o orgulho. Né? Então, ela vai colocar também que a oração acaba sendo um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando visão correta dos significados essenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta, a quem anela pela felicidade despida de atavios enganosos e embriagadores. Então, o quanto a oração realmente é uma necessidade da gente, né? E quanto ela realmente vai quebrando esse falso eu, porque por trás de uma atitude onipotente, orgulhosa, está esse indivíduo que não quer reconhecer sua fraqueza, e justamente por causa do orgulho tem dificuldade de assumir a sua vulnerabilidade, né? Então, a oração vai quebrando essa couraça e vai nos... Por isso que muitas vezes alguns momentos de conversão de espíritos que parecem ser muito poderosos, muito onipotentes, muito senhor de si, acaba revertendo num processo emocional de muita fragilidade, né? Porque toda aquela coisa que ele segurou, toda aquela carência, toda aquela necessidade interna, toda aquela condição emocional que ele escondia dele mesmo, na medida que ele se converte, vem à tona, e muitas vezes aquele espírito que parecia tão poderoso, tão conhecedor da realidade, tão autônomo na sua capacidade de se movimentar, age que nem uma criança, né? Às vezes em estado fetal, desesperado, pedindo carinho, afeto e amparo, né? Porque, de uma maneira, aquilo fazia parte do mundo interno da pessoa e ela não reconhecia as suas necessidades. A gente vê isso no Gregório, no livro Libertação, né? Que a mãe dele levou 400 anos esperando o momento certo de tocar o coração dele, e mesmo ele ainda, de maneira defensiva, se opõe à mãe, né? Mas chega um momento que ele cede, ele é tomado por um momento de grande emoção, reconhecendo a sua carência, a sua necessidade de afeto, de amor, e aí aquele baita marmanjo, aquele homem que vem comandando falanges e falanges de espíritos, né, no umbral, se torna uma criança desamparada pedindo por colo, pedindo por apoio. Então, essa é a derrota do eu. É a derrota do eu, desse eu e dessa persona onipotente, mas é a vitória do self, né? Quer dizer, é um momento de libertação,
É o momento da pessoa realmente encontrar de novo o caminho, e por isso que ela fala do filho pródigo, né? Daquele filho que se afastou de Deus, que errou pelo mundo, usando sua liberdade, se ocupando daquilo que queria, esquecendo do pai, até que chega o momento, né, que ele perde tudo e se encontra sozinho, e cai em si, reconhecendo a falta que o pai faz, e aí a busca de retornar a esse pai, né, buscar o pai de novo, porque ele anseia, ele reconhece que não pode viver sem esse pai, né? Então, de uma maneira, a gente tenta na prece um bom exercício para trabalhar essa questão que é de todos nós, né? Porque o orgulho e o egoísmo são os princípios que a gente tem arraigados desde o nosso processo evolutivo, né? Então eles se constituem como as primeiras defesas e autoafirmação do nosso eu. Então a gente se agarra em imagens que acabam reforçando o nosso egoísmo, como a gente colocando no primeiro lugar, no centro das coisas, e no orgulho como essa necessidade de autoafirmação. E aí a gente vai se identificando com esse padrão. De uma maneira a gente vai se acostumando com essa condição, e quando vê, a gente tem muita dificuldade de romper com esse ciclo, né, de armadilhas, de processos que a gente foi alimentando durante vários e vários milênios de anos, muitas vezes. Então, por isso que não é um processo fácil. Desculpa até se foge um pouquinho do tema, mas tem a ver com a oração. Parece que eu tenho até uma dúvida meio infantil, porque como aqui nesse capítulo a Joana fala da importância de orar, né? Lá no Evangelho fala, não sei exatamente as palavras, mas que a gente não deve se afetar em orar muito, porque Deus já sabe das nossas necessidades, né? Então eu sempre tenho um conflitinho quando eu vou orar, tá, mas eu digo ou não digo? Eu agradeço ou eu peço? Né? Eu sempre fico meio na dúvida, assim, o que é mesmo. Tudo depende da postura da gente, né? Porque se a oração é uma necessidade minha, seja por que motivo, eu reconheço a necessidade, né? Mesmo que seja até movido por uma fragilidade emocional, com uma forma de defesa, de dependência de Deus, né? Que eu acabo colocando nele ainda algumas coisas que são minhas, mas de igual maneira é o meu processo. Então, o que eu acho que o Evangelho coloca, e que muitas vezes também o próprio Emmanuel coloca, é que não adianta a gente orar se a gente não se comprometer com a vida, né? Que a fé, né, no exercício da oração tem que vir com obras. Então, não adianta eu orar e ficar acomodado. Então, de alguma maneira, tem duas coisas aí. De tu não orar muito no sentido de ser uma questão de ficar preso naquele condicionamento, como um ato de controlar Deus, né? E não confiar no amor dele. E essa questão também de se acomodar. Não, eu vou rezar achando que aí tudo se resolve, e aí o Deus, a espiritualidade, os benfeitores, Jesus vão poder se ocupar das minhas necessidades, não preciso fazer nada. Então, essa questão, mas a oração, assim como a meditação, como outras práticas religiosas, é um exercício espiritual e deve ser feito todos os dias. Agora, a questão é a qualidade da nossa prece e o que move a nossa prece. Por isso que o Evangelho fala que tem, né, que tu pode honrar, agradecer, e louvar, honrar, agradecer e pedir, né? Então a gente o problema é ficar só no pedido, né? Pois é, eu também estava pensando exatamente mais ou menos que nem ela, porque às vezes eu penso assim, eu sou muito agitada. E então quando eu saio de manhã, e agora quando tu estava falando ali, eu estava me lembrando assim, acho que tu estava lendo ali que, não sei se tu estava lendo, mas me veio isso pelo menos, de que a oração, ela pode ser um pedido de um colo, né, de um abraço. Claro. E aí eu vejo que quanto que eu deixo de fazer isso, porque eu já saio correndo, daí eu já vou rezando no carro, né, pedindo proteção, agradecendo o dia, mas é tudo ali no carro, já, Sim. né, no trânsito, assim, eu não consigo parar
sabe? Daqui a pouco para receber esse carinho, esse abraço. Não que eles não me deem, claro que eles me dão, Claro. mas eu acho que é uma coisa tão louca Sim. que eu não consigo parar para fazer isso. E aí de noite para pedir, eu penso assim, mas eu pedi sempre a mesma coisa. E aí acaba quase menosprezando a prece. Né? É a mesma coisa que andar de carro e abraçar alguém, né? Fica difícil, né? Ou receber o abraço de alguém. Tô saindo, tá, né? Então, claro, se tu puder parar e viver plenamente aquela experiência, tudo, porque essa é a proposta da própria Joana e do Jung, e que passa pelo processo de individuação, que é viver a vida por inteiro. E por isso que Jesus recomendava se recolher, né? Porque é um momento sagrado, até de respeito contigo e com esse momento de... Então, se a gente faz as coisas, não é que não tenha valor, como tu falou, né? Mas é numa outra dimensão, na dimensão do profano, da coisa que vai comendo sanduíche, falando celular, escovando os dentes, porque, né, não é a mesma coisa de tu fazer as coisas com calma. Então, se as coisas têm um valor de alma, para mim, eu vou ter que dar um espaço e um reconhecimento do valor que isso tem na minha vida. Então, esse momento, seja de manhã, seja em qualquer momento do dia, né, ou à noite, é importante deixar um tempo, até para, como tu falaste, serenar, abrir teu campo, né, tua sensibilidade, às vezes escutar, às vezes tem um consolo, às vezes tem uma intuição importante, às vezes tem um refrigério, às vezes para limpar dos resíduos, das cargas que a gente pegou durante o dia. Então, uma série de questões, e se a gente puder realmente se manter mais numa condição mais reservada, mais tranquilo, isso vai ser de melhor qualidade para a gente. Claro, tem pessoas que têm uma postura interna que está em estado de oração, né? Mas mesmo Jesus, que é o cara que diz, eu e o Pai somos um só, né? Ele não deixava de, mesmo ele estar em estado de prece, né? Em comunhão com a mente divina, permanentemente, ele não deixava de ter um espaço formal para ir ao encontro, né, dessa comunhão através da oração. Então, mas essa questão, eu não acho que o egoísmo seja mais fácil de ser reconhecido. Eu acho que tanto o orgulho como o egoísmo são muito difíceis, até porque o egoísmo foi muito disfarçado, às vezes, naquilo que parece de afeto. Quantos afetos são extremamente egoístas, né, exclusivistas, em nome, eu dou para aqueles que convém a mim, e acho que sou uma boa pessoa, porque sou dedicado, e, na verdade, eu estou apegado aos meus interesses, né, e assim vai. Então, eu acho que as duas coisas são muito complicadas, né, e isso vem com um disfarce muito grande. E a Joana vai colocar isso muito bem no livro Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela vai fazer uma série de recomendações e vai trazer da importância da humildade e da abnegação para o amadurecimento psicológico, e que esse amadurecimento se constitui na própria humildade, né? Porque a pessoa madura reconhece as suas limitações, sabe olhar para elas, sabe acolher, aceitar, e busca formas e conhecimento para poder encontrar o melhor caminho, sem aquelas fugas do ego, sem aquela atitude arrogante de querer negar, ou mesmo de reconhecer a nossa pequenez e poder se destituir do conflito, porque na medida que eu aceito quem eu sou, eu fico em paz comigo. Então, de alguma maneira, essa aquisição de lucidez psicológica e moral, e que leva a uma certa condição de humildade, ela também nos dá essa capacidade de lidar com os conflitos. Então, o orgulho muitas vezes quer fugir dos nossos conflitos, da nossa realidade, pelo orgulho, e a gente não sabe o quanto isso gera conflito, né? Então, muitas vezes, o caminho que a gente pega para solucionar é o pior caminho, e que em vez de nos ajudar
acaba retardando e evitando aquilo que a gente mais quer. E assim ela vai trazendo... Ô, Jus, como assim fugir? Porque, na verdade, a gente tem muita dificuldade de aceitar as nossas limitações. Por N questões, por medo, por se sentir inferior, por baixa autoestima. E aí, a gente, por orgulho, a gente foge de reconhecer isso, achando que fugindo a gente vai ter controle sobre isso. Fugindo, a gente não vai precisar lidar com isso e vai superar essas limitações. E ao contrário, na medida que a gente, por orgulho, a gente nega e se defende disso, a gente está aumentando o conflito. Né? E ao contrário, se a gente tiver humildade para aceitar e reconhecer, eu começo a ficar em paz comigo. Puxa, não, Gelson, tu tem tal característica. Não, eu não tenho. Eu tenho que ficar escondendo de mim. Eu fico me defendendo. Não tenho. Né? É minha, eu tenho essa dificuldade. Sim, isso me pertence. Então, aquilo não tem mais essa dimensão torturante, conflituosa que eu tenho se eu estiver me negando aquela realidade. Porque lembra que a gente falou que toda neurose é um processo de dissociação, de cisão, né? Então o orgulho acaba gerando cisões. O orgulho acaba fazendo que eu não reconheça a minha sombra, que eu não reconheça as minhas necessidades. E isso, em vez de compor em favor do meu processo, acaba piorando as tensões e os conflitos que habitam dentro de mim. E aí que ela coloca, que eu acho que uma coisa importante, ela coloca a questão da falsa humildade e da falsa abnegação. Que muitas vezes a gente parece que a gente é humilde e que, na verdade, são simulações dos nossos temperamentos emocionais conflitivos, que a gente usa, segundo a Joana, para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja. Então, muitas vezes, para a nossa fraqueza psicológica, seja ela movida pelo que for, a gente acaba botando uma capa de humildade, de abnegação, mas é pura fraqueza moral. Né? Então, eu acho importante trazer aqui as palavras dela. Porque se sente frustrados na conquista humanas, nos desafios sociais, tais indivíduos, na página 151 aqui no final da página, tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada, recheada de reclamações e exigência, fingindo-se mártires incompreendidos pelos que os cercam, perseguidos por quase todos e ricos de recalques. São presunçosos na sua abnegação e ciosos dela, apresentando propostas e comportamentos extravagantes e exibicionistas. Ganha o céu, dizem. Isso porque não tem valores morais para conquistar e desincumbir-se dos deveres da terra. Essa é uma conduta psicológica irregular, alienadora. Então, parece que a pessoa é dedicada, parece que a pessoa está ali, né, abnegada, envolvida, mas é um disfarce para esconder a inveja, o medo, a fraqueza, para se colocar como merecedores, como vítimas, como alguém que, né, como mártires, mas no fundo o que está por trás é muitas vezes questões emocionais mal resolvidas. Então, isso é uma questão que a gente vê muito, né? Muitas vezes aquelas pessoas também que são muito carolas, têm uma religiosidade muito crítica, e tudo é pecado, e fica criticando tudo, e se acham muito santa, né? E se acham perfeitas, não querem se contaminar, e aí acho que todo mundo são um perigo para a pureza dela, e não se misturam, mas no fundo
esconde, muitas vezes, essa vaidade, esse orgulho, por uma incapacidade amorosa de conviver, de aceitar o outro e de poder realmente ter uma atitude aberta, né, e abnegada diante da vida. E, da mesma maneira, a questão da humildade, ela coloca aqui, né? Tem muitas vezes pessoas que se colocam de maneira humilde, mas não é uma humildade verdadeira, é uma forma de desprezo por si mesmo. Então, muitas vezes, pessoas que são masoquistas, que são muito dependentes emocionalmente, que são muito fracas, que têm muito medo da rejeição, que de alguma maneira se culpam muito, ou têm muito medo de serem não amadas, se sujeitam aos outros, se colocam nessa postura de submissão, de querer servir, de querer se colocar de maneira humilde, mas no fundo não é humildade, né? É uma falsa humildade, né? E aí, então ela diz que que tem uma falta de estima, é uma necessidade de ter uma reação social favorável. Então, ela coloca a importância de se libertar das aparências e realmente ser naturalmente humilde, como Gandhi, como Cristo, né? Porque a pessoa humilde não é alienada, ou agressivo quanto as outras pessoas, né? Ou apresenta de maneira descuidada, que se abandona, que se negligencia, né? Ela fala até do descuido, muitas vezes, da higiene, de uma forma de ofender indiferente à vida. Parece que é uma pessoa humilde, eu me visto de qualquer maneira, eu não preciso disso, né? E, no fundo, o que tem ali é um desamor, né? Não é uma real naturalidade, é uma coisa natural, como São Francisco de Assis, né? Que abdicou das necessidades do mundo, mas por um ato de amor e humildade verdadeira. Outra pessoa é essa que se comporta, aparentemente, com humildade, mas a Joana é preguiçosa. Na verdade, o que tem é preguiça. Preguiça de se comprometer, preguiça de cuidar de si, preguiça de trabalhar, preguiça de se cuidar, de se valorizar e assim por diante, né? E ela fala também, assim como aquele que aceita todos os caprichos que se lhe impõem, e embora pareça, não possui a humildade real, antes tem medo dos enfrentamentos, das lutas, sendo conivente com as coisas erradas por acomodação, por submissão ou por projeção do ego, que se ufana de ser cordato, bom e compreensivo. Então, muitas vezes, essa postura de ser cordato, compreensivo, né, complacente com os outros, tolerante, é muitas vezes uma fraqueza emocional de alguém que tem medo da vida, tem medo de se posicionar, de pagar o preço pelas suas escolhas, de poder dar conta da realidade. Então, ela é bem categórica que a humildade não compactua com os erros morais, né? Com o mal, em silêncios comprometedores, né? Então, a pessoa sabe se posicionar de maneira adequada, de maneira ativa, decidida, mas humilde, né? Ou seja, numa postura que é adequada, mas ela está ali, posicionada, firme, presente, inteira, na sua condição de existência, né? E ela também fala da indiferença, né? Que muitas vezes a indiferença parece uma pessoa de humildade, mas ali tem uma frieza de coração, né? Eu não preciso, não me deixo tocar pela tua... Eu acho que isso é um baita de um orgulho, né? Parece que a pessoa não se importa, né? No sentido de ser humilde, não se incomoda, né? Que ela aceita, mas na verdade às vezes não é um não se incomodar, não é uma aceitação, é uma total indiferença em relação ao mundo, aos outros, à vida. Ela está fechada nela mesma, fria, não se deixa tocar pelo outro, insensível à necessidade do outro, e parece que ela é humilde, mas no fundo é uma pessoa que está só preso nas suas próprias necessidades, né? Então, a indiferença
ela fala que é uma forma patológica de comportamento que perturba a capacidade da pessoa de discernir. A pessoa indiferente, ela não discrimina, até porque ela não está, de uma maneira, envolvida e comprometida com as pessoas e com a vida. E uma outra coisa que eu acho importante desse material que ela nos aponta é que a abnegação, a pessoa abnegada nunca é triste. Isso eu achei interessante, porque ela é sempre terapêutica. A pessoa abnegada, né, ela mostra uma atitude jovial, ela mostra uma alegria de viver, a felicidade de ser útil. Então, a ideia de ajudar e renunciar já é um prazer, né? Porque a Joana fala que as únicas paixões permitidas ao espírito é justamente aprender a se doar, a servir e se colocar, então, à vontade do Criador, né? Então, essa renúncia verdadeira da pessoa que é abnegada, né, que é dedicada, ela vem como um júbilo interno, né? Ela vem como uma satisfação, como um estado de alegria, de uma atitude natural, né, aberta, espontânea, e que realmente não vê isso como um peso, como uma dificuldade, né? Então, a gente nunca pode exigir de uma outra pessoa abnegação, né? As pessoas não são obrigadas a nos compreender, a se colocar disponível para a gente, a estar sensível com a nossa necessidade, com a nossa dor. Ou as pessoas têm essa capacidade, né, ou não têm, né? Então, o importante é a gente fazer a nossa parte, né? E a gente vê como a humildade ela cativa, né? Como ela se torna simpática, né? Porque a Joana fala, é como se ela emanasse um perfume, né? Pela atitude humilde. Então, é uma pessoa então que cria um fluxo favorável, né? Porque a pessoa humilde, como ela não joga contra a vida, pelo contrário, ela sabe se reconhecer e se colocar. Então, ela se posiciona de uma maneira que joga para que as coisas se movimentem. Então, a vibração, né, que ela exala, né, é de alguém que está ali para colaborar, alguém que está ali para jogar em favor de ti, que está aberto. Então, consequentemente, ela acaba tendo essa postura. Daí a Joana tem uma frase bonita: sente-se ler o perfume primeiro para poder se vê-la depois, qual ocorre com as delicadas violetas. Então a pessoa é pura, com desprezo, ela não fica se ocupando dessas coisas que não são essenciais, né? Ela não é puritana, ela vive com sinceridade, não tem preocupação de agradar, porque ela já é em si mesma uma pessoa, né, que se coloca de maneira favorável, confia na vida, né? E porque isso é uma das questões importantes da questão da oração, né? A gente pede e a gente não recebe, como a gente pediu, né? Então muitas pessoas se revoltam, né? Eu já vi pessoas que se diziam cheias de fé, religiosas, e diziam assim: eu não acredito mais em Deus, porque eu prometi, eu pedi, ele sabia que eu precisava tanto daquilo e não me deu, né? E se acham injustiçadas, ficam revoltadas. Então, cadê a humildade? Né? Porque até pedir, a gente até vai. Mas o problema é quando a gente é frustrado no nosso pedido e tem que ter a humildade de dizer: não, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu vou realmente ter humildade e confiar nele e aceitar verdadeiramente o que a vida me coloca. Isso é uma dificuldade, porque a gente quer acreditar em Deus, que a gente quer aceitar, desde que ele faça a nossa vontade. Então a gente inverte, né?
fazer a tua vontade, que se faça a nossa vontade. E aí aparece o nosso orgulho. É que é mais fácil acusar a Deus do que ter o trabalho de olhar pra gente mesmo, né? Sim. Pra ver, aí eu acuso ele, eu projeto nele aquilo que eu não consigo ver em mim, é isso? E essa humildade. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não reconheça ainda a lógica divina, eu consigo aceitar por humildade. Me falta compreensão, realmente é difícil para mim entender, mas eu tenho um esforço de aceitar, né? Então, isso exige um trabalho conosco mesmo, né? Essa semana ontem eu trabalhei com as pacientes e trouxe a história nesse sentido aí dos 3 personagens na praça da mulher adúltera, né? E a Amélia Rodrigues então traz todo o desfecho da história dos 3. É muito bonita a história dos 3 e traz exatamente isso, né? A postura do marido foi exatamente que ele ficou com ódio de Jesus por não ter dito nenhuma palavra para ele, ter defendido a mulher, e a honra dele ali na praça estava... Né? Sim. Não aconteceu nada com a mulher e também ele não pôde, então, aí, né, fazer com que a honra fosse lavada. Né? No sentido, assim, ele ficou com tanto ódio, depois adoecendo, quando encontrou ela novamente, sem saber que era ela, ele não queria nem ouvir falar de Jesus. Então, ela, de uma maneira amorosa, aí vem outro sentido, né, de acolher, tratar e falar sobre Jesus, tudo, e dizer, sem revelar que era ela, a mulher, ela diz para ele que a mulher, a esposa dele, deveria já ter perdoado ele, que ele fosse em paz, que não, né, haveria problema nenhum e que necessariamente ele não teria que estar junto a ela para pedir esse perdão, né? Porque depois ele sai atrás dela para pedir perdão pelo que ele fez com ela, né? Que ele expulsou ela, tudo. A gente vê esse homem... Essas posições nos traz assim, onde a gente também pode refletir pelos comportamentos, e a gente tem os exemplos na própria história. Claro, essa questão do orgulho, ele vem realmente disfarçado com honra, com a cultura, né? A cultura da honra, a cultura do machismo, a cultura da época do duelo, né? Que tu tem que defender. Então, a gente vê essa atitude que Jesus realmente vem com uma lógica completamente oposta, que é difícil de aceitar, ainda mais numa sociedade que é bélica, que é baseada no poder, que é baseada na ostentação. Então, abrir mão desse lugar seria uma fraqueza do ponto de vista humano, né? E não uma coisa moralmente esperada. Então, para muita gente é difícil, a gente vê isso. Então, ele acha que o orgulho é uma forma de alto valor, né? Não, eu tenho orgulho do que eu faço, eu tenho orgulho da minha honra. Não, a pessoa não pode desqualificar meu trabalho, porque então essa coisa de se confundir com a persona, né? Seja a persona coletiva ou com aquilo que se apresenta enquanto uma extensão da minha vida, mas que não sou eu, né? Eu não posso me confundir com as coisas, né? E muitas vezes as pessoas até são tão limitadas que acabam construindo a sua imagem a partir de coisas que não são delas, né? Porque eu nasci numa família rica, eu acho que sou melhor que os outros. Nem foi eu que conquistei aquilo, né? Mas o fato, ou porque eu sou de um país culturalmente, aparentemente mais civilizado, eu me acho melhor do que os outros, e assim vai, né? A gente tem essa tendência de usar a nossa arrogância e justificar por coisas que são, né, coletivas, né? E que, na verdade, a gente se apropria como uma forma de poder não enfrentar essas condições que são da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa necessidade. E aí, qual é além da prece, qual é uma forma importante da gente conquistar a humildade? Na prática, assim, o que vocês acham que seria, como exercício de humildade, seria a caridade? Oi? A caridade, né? Porque realmente a caridade é um exercício de sair de nós mesmos, de se colocar no lugar do outro, de estar sensível à dor do outro.
Então, realmente, a caridade é um processo importante no exercício da humildade. O que mais? Alguém tem um... Eu procuro, que eu acho que trabalha bastante o meu orgulho, isso de aceitar as coisas da vida que eu não tenho condição de mudar. E que são muito, que eu considero, na minha ignorância, muito difíceis e ruins para mim. Eu tento ver que é porque eu sou ignorante, não porque está errado isso. Essa coisa de se curvar, né? A vida, mesmo que a gente não quer, né? E viver nossa impotência. Então, aquilo que Jesus, né, coloca, né? Que ele vai ter, assim como ele teve que beber o cálice até a última gota, né? Ou seja, a gente poder suportar e poder reconhecer que a vida é maior do que a gente, né? E que apesar de a gente pode fazer tudo certinho, e mesmo fazendo tudo certinho, direitinho, pode não dar certo, né? E saber que a gente fez tudo certo, a gente fez o melhor, e a vida não respondeu, né? E poder dizer, puxa, né? E mesmo assim, tu ter que aceitar isso é um trabalho bem importante em favor da nossa humildade. Então, trabalhar no sentido de poder suportar, aceitar, reconhecer, né? As coisas que a gente não pode mudar, o que são maiores que a gente, né? Independente de a gente achar que se é justo ou não é justo. Quer dizer, abrir mão desse nosso julgamento egóico, né? Então, isso é bastante importante. Uma questão também que é fundamental na conquista da humildade é o perdão próprio, auto-perdão, que é um processo de aceitação. Porque se aceitar, gente, é uma coisa muito difícil. E se aceitar é um ato de humildade. A gente não se aceita porque a gente está preso nesse ideal egóico, nas convenções do mundo, e aceitar, como a gente colocou aqui, da Joana, não é um ato de a gente compactuar com nossos erros, da gente se acomodar em relação ao que a gente é, ou da gente, de alguma maneira, ser conivente com as nossas fraquezas. Mas é o momento de verdade. A verdade sempre é um ato de humilhação para o ego. Porque é difícil a gente suportar a verdade. Porque a verdade é uma derrota para o ego. Né? E a gente não quer ver a verdade, porque a verdade dói. É difícil suportar, é difícil poder reconhecer que eu fiz coisas que eu não imaginava, que o meu movimento que parecia ser tão interessante, eu estava na doutrina, que parecia que eu estava para servir, na verdade eu queria, na verdade, tirar dela pela minha necessidade. Então, é difícil a gente aceitar, né, que muitas das nossas intenções que parecem meritórias e maravilhosas, esconde uma natureza brutal, violenta, egoísta e orgulhosa. Então, esse trabalho de confronto com a verdade e de auto-perdão também é uma atitude de humildade. Mais alguma coisa? Então, o importante é viver, né? Que a gente possa, de alguma maneira, ver nessa vida que nos aperta os calos, que impõe restrições, que nos desafia, que nos contradiz, uma grande oportunidade de realmente romper essas amarras do eu, para que esse self, né, essa essência espiritual, essa consciência mais plena possa emerger como um convite de reconhecer o amor do Pai, reconhecer a sabedoria, saber acolher e saber, então, entender que, como numa atitude humilde, que a gente precisa ser isso, que a gente precisa aprender, que a gente precisa obedecer também, né? Porque a gente não quer, que a gente quer fazer do nosso jeito.
E abrir mão do nosso jeito é um exercício bem difícil. Então, ser obediente, e quando Emmanuel pediu para o Chico, né, disciplina, ou seja, vai ter que obedecer e tem que se sujeitar a tudo aquilo que for imposto, se tu quiser servir. Então, realmente isso exige uma derrota do eu, um abrir mão de si mesmo, que é um ato de humildade também. Certo, gente? Então, semana que vem, nós passamos para o item 21, regozijai-vos sempre, capítulo 6, reclamações devidas, do desperte seja feliz, e o capítulo 5, a gratidão como roteiro da vida, do Psicologia da Gratidão. Boa semana a todos, até terça que vem.